Olá, eu sou Delange Ribeiro, eu sou apresentadora do Delange Cast. Bem-vindo a mais um podcast. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial. Vamos falar de um tema maravilhoso, um tema que todo mundo se preocupa muito, é sobre gatilhos e autossabotagem. Para falar sobre esse tema, hoje temos a nossa convidada, que é a professora doutora Mirtes Cruz. Mirtes, desculpa. Mirtes. Mirtes é professora, né, da PUC de São Paulo e vice-diretora da Faculdade de Economia e Administração. Obrigada, Mirtes, pelo convite, por você estar aqui com esse tema hoje que é tão preocupante. Obrigada, Delange. É uma honra, uma alegria estar aqui, né, no seu podcast para discutir esse tema, essa temática tão importante que nos atinge, tanto na vida pessoal quanto profissional. Perfeito, Mirtes. Antes de a gente entrar um pouco nesse tema, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, né? Contasse um pouco a sua história de vida, né? Como você chegou até hoje, doutora, né? Defendeu, né, a sua tese, qual foi o seu tema, né? Qual a sua história, né? Conta um pouco para a gente. A gente é um pouco curioso. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Para mim é uma honra, como eu falei, uma alegria estar aqui. Nós somos amigas de longa data, mais de 25 anos. Então, eu me sinto honrada por esse momento e por esse espaço de fala. Meu nome é Mirtes Cruz, como a Delange falou. Eu hoje estou, né, no cargo de diretora adjunta da FEA PUC São Paulo, e uma universidade na qual, né, me acolheu, né, desde 1991. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade. Eu sou uma baiana, né, uma sertaneja. Costumo dizer que sou uma baiana sertaneja catingueira, né? Venho do sertão da Bahia, da região mais pobre do sertão. E como toda retirante, como, né, migrante, nesse processo aí de fugir, digamos assim, das mazelas, seca, fomes e tudo que você possa imaginar, eu venho então para São Paulo no final dos anos 80, né? E aqui com um sonho e zero dinheiro, naquela época nem real era. Vim, né, nessa trajetória e aqui passei por uma série de dificuldades, assim como não é uma questão só minha, né, mas de muitas pessoas que passaram por isso também. Aqui eu vivi uma série de questões aí, como violências, morei em favela, morei em vários lugares difíceis, em comunidades muito violentas, enfim. Sofri, claro, muita violência, muito abandono, fome e tal. E, digamos assim, o sonho de estudar sempre povoou a minha mente. Eu sou movida pelo desejo de estar nos ambientes de aprendizagem, sejam eles universidades, escolas, é isso que me move, poder estar num ambiente de aprendizagem. E, por várias questões, tive, então, acesso à universidade, porque era trabalhadora da universidade e consegui estudar por essa condição, né, de ser uma estudante trabalhadora. E foi nessa condição de estudante trabalhadora que eu fiz a minha graduação em psicologia, então sou psicóloga de formação, fiz o meu mestrado em psicologia social e tenho um doutorado em antropologia. Então, a minha trajetória, ela sempre foi vinculada à educação, que é a grande paixão da minha vida. A primeira vez que eu pisei numa escola, porque assim como muitas pessoas, né, brasileiras, muitas mulheres, sobretudo, que vêm da zona rural, eu vi uma escola de verdade, eu já era uma criança numa idade um pouco mais avançada. Então, a primeira vez que eu entrei numa escola, eu pude ver uma professora, uma parede, uma lousa, eu sabia que eu nunca mais queria sair daquele espaço. Então, foi movida por essa paixão pela escola que eu me sinto hoje alguém absolutamente realizada dentro do âmbito profissional, porque eu estou exatamente onde eu sempre desejei estar, que é dentro de um ambiente
acadêmico dentro de um ambiente de escola. Eu vejo que você fala com muita paixão, né, sobre educação, porque é a educação que transforma as pessoas. Ô Mirtes, quando você saiu lá da Bahia, no final dos anos 80, você tinha consciência de tudo isso? Você tinha sonhos já traçados? Como foi isso? Sonhos sim, sonhos gigantes, né? Muitos sonhos. Sonhos, por exemplo, como eu falei, de estudar, né? Mas esses sonhos, eles eram inviáveis, porque por ser uma menina pobre, eu não tinha acesso à universidade. Eu cheguei aqui já com o meu segundo grau, na época, né? Se falava, enfim... Era o colegial. Colegial, Hoje é isso, colegial, ensino médio. Então, eu já vim com ele concluído. Então, eu cheguei aqui, já pronta para entrar na universidade. Agora, podia entrar na universidade? Claro que não, né? Então, eu diria assim, sim, eu já tinha esses sonhos, eu sempre sonhei. E sonhava sempre vinculado à educação. Sempre algo que pudesse me dar acesso ao aprendizado, pudesse me dar acesso a estar ali aprendendo constantemente. Porque eu preciso dizer uma coisa que poucas pessoas sabem, é que eu aprendi a ler riscando o chão. Porque naquela realidade onde eu vivia, não havia cadernos, não havia lápis, não havia giz, sequer uma professora. Então, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a nossa imaginação e tínhamos o chão e o nosso dedo para riscar e aprender. Então, fui alfabetizada nessas condições, mas isso não é uma coisa só minha, isso são muitos brasileiros, né? Brasileiras, nessa condição de viver nessas extremidades, né? Nessa extrema pobreza. Então, eu diria assim, que o dia em que eu pude ver que existia uma escola de verdade, aquilo para mim foi absolutamente transformador. E você viu essa escola de verdade aqui em São Paulo ou na Bahia? Na Bahia, né? Na Bahia, porque quando eu completei lá para uns 10 anos, meu pai nos encaminhou para uma cidade, a cidade sede, né, do município, uma cidade rural ainda, mas que lá existia escola. Então, a partir daí, eu comecei a frequentar a escola e comecei, então, esse processo do ensino formal, né? Do ensino formal mesmo, né? E fiz o magistério. Então, também desde os meus 14 anos de idade, eu tenho contato com estudantes, com alunos. Então, meus primeiros alunos eu tive ali por volta dos meus 14, 15 anos. Eu sempre estive, de algum modo, relacionado com o mundo educacional. Então, essa paixão ela é desde cedo e ela me direcionou para o magistério. Naquela época existia, hoje não existe mais esse curso, né? Um curso que já acabou. A partir daí, que eu, então, concluo esse ensino médio, que hoje é chamado ensino médio. E aí você concluiu, claro, veio para São Paulo. E o que te levou a fazer psicologia? Você já sabia esse curso que você gostaria de fazer? Então, no próprio magistério já tinha psicologia, né? Eu estudei psicologia, estudo psicologia desde os meus 14 anos de idade. Porque tinha, né, psicologia da educação, psicologia geral, nós estudávamos psicologia genética, naquela época existia isso, psicologia social. Então, tinham algumas cadeiras de psicologia. Então, o meu contato com a psicologia, ele vem na adolescência. Hoje, provavelmente, poucas pessoas, numa idade tão nova, estudam psicologia. E naquela época, no sertão da Bahia, num lugar tão difícil, já tínhamos acesso, né? Já tínhamos ali os primeiros estudos da psicologia. E aquilo foi apaixonante para mim. Para mim, é um universo maravilhoso, assim. E aí, estudar a psicologia na universidade me pareceu o caminho mais óbvio possível. Nunca questionei que eu quisesse fazer outra profissão, a não ser essa. Sempre psicologia. Sempre psicologia. E aí você entrou na universidade, trabalhando. Sim. E fazendo a faculdade de psicologia. Sim, exato. E aí você emendou o mestrado e doutorado. Aí emendei o mestrado e o doutorado. No meio da faculdade eu fui mãe.
né? Então, eu fui uma estudante trabalhadora e mãe, né? O que é uma peculiaridade, né? Já, dado que no caso do curso da PUC, ele é integral. Ele é um curso que ele é formado de tal jeito, de tal modo, organizado, que ele é, enfim, tem aulas de manhã, tarde, às vezes à noite. Então, é difícil você conciliar com o trabalho, né? Agora, conciliar com o trabalho, com filho pequeno, amamentação e toda a logística e morando longe e tal, é tudo muito complexo, né? Mas você teve muita determinação, né? Para fazer o teu curso. Sim, eu tive porque eu acreditava que a educação seria a única forma de eu mudar a minha vida. Estudando muito. Sim. Importante. Ô Mirtz, e aí veio teu filho, né? Sim, meu primeiro filho. Teu filho lindo, né? O Vicente, né? Vini. Vincent. Vicente. Você teve alguma dificuldade? Como você falou que teve várias, mas qual foi a sua maior dificuldade que você achou? Já aqui em São Paulo? Já aqui em São Paulo, tudo isso, assim. Eu acho que a maior dificuldade foi, na verdade, sobreviver, né? O dia a dia, sobreviver às diferentes camadas de violência que me foram impostas, né? A violência de gênero, por exemplo, a questão também de viver numa comunidade, numa favela, de morar numa casa absolutamente inadequada para habitação, como um barraco, por exemplo, sem saneamento básico, enfim, essas condições materiais mesmo. Eu acho que a parte mais difícil era sobreviver à violência e viver num lugar onde eu tinha consciência de que era um dos lugares mais difíceis de habitar, de morar. E eu já tinha consciência, porque eu era estudante universitária, já conhecia, já sabia que aquilo ali era uma coisa muito difícil. Então, eu tinha consciência da minha condição, de extrema vulnerabilidade, extrema pobreza, mas eu estava dentro dela, eu não podia sair. Você teve acolhimento dos alunos? Você teve algum preconceito? Se você me perguntar o nome de uma pessoa que se formou comigo, eu desconheço. Não sou capaz de te falar por quê. Porque é difícil, né? A questão de classe, e acho que é uma questão racial também, isso me dificultou de estabelecer vínculos e laços. Então, eu diria assim, eu não pude viver a vida universitária na sua completude porque eu estava muito ocupada, primeiro, tentando não morrer e, segundo, tentando sobreviver. E com filho pequeno. E com filho pequeno. Então, não tenho, assim, memória de jogos universitários, de vida universitária. Para mim, isso não fez parte do meu processo formativo. Você é uma pessoa realizada hoje, né? Você tem seus 2 filhos, né? Sim. Você acha que qualquer pessoa, né, que sai, né, como você saiu do sertão, seja de qualquer outro lugar ou ir para outro país, pode chegar lá? Então, não necessariamente, porque existem as condições materiais e que elas precisam minimamente existir para que as pessoas acessem a elas, né? Então, assim, a pessoa, ela precisa de apoio. Todos nós precisamos de apoio. E todos nós precisamos também de algumas garantias mínimas, que a gente consiga minimamente transitar ali. Então, a pessoa faz a parte dela, mas também existem necessidades materiais que precisam ser supridas. Então, eu diria assim, um pouco das duas coisas. Alguém vai se esforçar, vai, mas assim, precisa que alguém dê a mão também. Sim. Precisa da solidariedade, né? A sociedade precisa se preocupar com aqueles que não têm condições de vir do mesmo jeito. Nem todo mundo parte da mesma base, nem todo mundo parte das mesmas condições. E a gente tem que dar a mão àquele que precisa da ajuda. Isso é verdade. As pessoas estão esquecendo um pouco da empatia Sim. com o outro, de dar a mão para o outro. Sim. Isso está faltando muito para caminhar junto. Exato. Imagina, às vezes a pessoa chega de outro lugar tão assustado e precisa de um apoio. Às vezes tem oportunidade e precisa de um apoio ali, de alguém olhar. Sim. Eu vou te ajudar. Exato. Então, a solidariedade, ela é fundamental na sociedade que a gente vive. E tudo isso que, né, que você passou, onde você chegou hoje, né, que você é uma mulher com várias titulações.
Você fez tudo isso pelo braço ou você dá crédito a Deus? Como é a sua relação com Deus? Você é uma mulher de fé? Sou, nossa, se existe uma coisa na qual eu não tenho dúvida nenhuma, é que eu sou uma mulher de muita fé, né? E isso sempre foi comigo assim. A fé me guiou, eu sou uma sobrevivente. E como uma sobrevivente das diferentes violências, a fé para mim foi o que garantiu a minha existência, né? Então, sim, eu tenho uma conexão muito forte. Quem me conhece, assim, no meu dia a dia, quem vive comigo, quem habita comigo, ou mesmo tem algum tipo de proximidade, sabe que eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Tudo sempre foi Deus. Sempre foi Deus, com certeza. Agora, a gente começando mais para o nosso tema, mundo do trabalho, por que você quis se especializar no mundo do trabalho, Mirtz? Porque o trabalho sempre estruturou a minha vida, né? O estudo e o trabalho, né? Eu sou uma pesquisadora do mundo do trabalho, eu me defino como uma pesquisadora, as minhas diferentes pesquisas são muitas, inúmeras, meus orientandos, minhas linhas de pesquisa. Eu sou originariamente da área de gestão de pessoas, RH, então eu me relaciono com o mundo pela ótica do trabalho. Né? Então, por quê? Porque o trabalho hoje ele é essencial nas nossas relações, ele é essencial como eixo estruturante na vida de muita gente. E porque é por meio do trabalho que a gente também transforma a realidade na qual a gente vive. Então, eu sou uma pesquisadora que é apaixonada pelo mundo do trabalho. As relações de trabalho avançaram muito hoje do que no passado? Elas avançam e elas retrocedem. Então, elas não vão assim num limiar, né? Hoje o trabalho está muito mais difícil do que foi no passado, no seguinte sentido: ele invade muito mais a nossa vida. Então, antigamente, era aquela máxima que falava assim: o trabalho, seus problemas, não é? É da porta da rua para Sim. fora. Hoje em dia, o trabalho, ele adentra a sua vida. Sim. E ele toma conta da sua vida pessoal, ele toma conta da sua vida familiar e ele está 24 horas no seu radar. Então, praticamente o inverso aconteceu. Ou seja, o trabalho hoje, ele é componente forte da vida. Exato. Então, sim, o trabalho hoje, ele toma conta da nossa vida e isso não é necessariamente bom. Por quê? Porque isso pode gerar uma série de coisas na nossa vida, inclusive um burnout, inclusive uma estafa mental e etc. Pode atingir a nossa saúde mental. Então, aquelas pessoas que conseguem equilibrar uma vida profissional com a vida pessoal, isso é ótimo, mas nem todo mundo consegue. Por quê? Porque o trabalho tem nos exigido cada vez mais. Cada vez mais. E não podemos romantizar o sofrimento que o trabalho causa. Porque, sim, ele causa um sofrimento enorme nas nossas vidas. E também, se você não está bem, né, com a tua família, pessoalmente, também com o seu casamento, também você não consegue produzir no seu trabalho, ou vice-versa. Sim. Por isso que acho que a empresa tem que fazer parte, acho que a empresa tem que cuidar do funcionário dela, né? Sim. A questão do ser. Sim. Não deixar largado, né? Porque são pessoas, né? Então, Exato. se a pessoa está bem, ela vai conseguir produzir, vai conseguir exercer a profissão dela melhor. Sim, exato. Então, somos um todo, né? Vida familiar, vida afetiva, vida amorosa, né? Vida profissional, tudo junto, tudo anda junto. Mirtz, e como você define, né, já que a gente está falando, gatilhos emocionais, né? E qual sua relevância no ambiente de trabalho, né? Explica primeiro para as pessoas o que são esses gatilhos, Sim. né? Hoje, falar de gatilhos é algo que faz parte da vida de muita gente, de quase todos nós, né? Porque os gatilhos, eles se definem como, digamos assim, como grandes formas de você aciona o seu passado, não necessariamente só o lado ruim, por meio da memória e por meio de várias expressões psíquicas que faz com que você utilize ali aspectos do seu passado e que são acionados ali diante de alguma situação presente e que mobilizam emoções, sentimentos e sensações. Então, vou dar um exemplo. Imagine que, num passado, você teve um trabalho que ele
um chefe tóxico. Vou dar um exemplo mais prático. Um chefe tóxico que gritava com você, que fazia, né, praticava algum tipo de coisa negativa com você, um assédio moral ou alguma coisa assim. E, num dado momento, você muda de trabalho, cresceu, já está lá em cima, mas você, de repente, lida com uma situação parecida que vai acionar componente daquela situação passada e vai trazer gatilhos para a situação presente. Então, por isso que às vezes você age de uma forma desproporcional ao ocorrido naquele momento, e aí a pessoa que está ali com interlocução com você fala, putz, mas como assim eu te xinguei, eu fiz uma coisa tão errada? O que acontece aí? Você acionou gatilhos de situações passadas numa situação presente em que trouxe de volta, como se fosse um vulcão, todo aquele conteúdo que estava ali represado, que estava ali no passado. Né? Então, os gatilhos, eles são vários e eles estão ali trabalhando o tempo todo e você pode acionar por meio de, por exemplo, sei lá, um gatilho pode vir com uma situação sonora, né? Uma situação de som, então, sei lá, você ouviu uma música, essa música gatilhou uma situação passada que você vivenciou, que trouxe uma emoção positiva, trouxe ali uma lembrança positiva, uma memória positiva, mas não necessariamente só positiva. Você tem coisas positivas e tem coisas negativas. E é por isso que a gente precisa aprender a lidar com os gatilhos. Por quê? Porque senão os gatilhos comprometem o seu estar aqui agora, o seu fazer agora, o presente. E no ambiente de trabalho, como eu reconheço esses gatilhos? Essas relações que não são saudáveis? Porque às vezes vai acontecendo, vai ouvindo uma coisinha ali, e como que eu posso reconhecer isso? Que mais tarde, lá na frente, isso pode desencadear alguma coisa. Sim. Primeiro que assim, o caminho para conhecer o gatilho é você ter o autoconhecimento, você saber como é que você funciona perante a pressão, perante uma pressão no trabalho, por exemplo, perante demandas excessivas, perante limites, perante urgências, emergências, situações que vão te colocar ali no nível de fragilidade emocional que podem vir a desencadear uma série de gatilhos. Então, precisa saber como é o seu funcionamento, como é o que realmente pode te gatilhar, quais situações. Então, se conhecer o que pega, a gente chama no jargão popular, o seu calcanhar de Aquiles, né? Seus pontos ali focais, aquele ponto fraco que se alguém for ali trabalhar aquele ponto, vai acionar em você um mecanismo ali que você traz um gatilho do passado e que vem a comprometer a situação do presente. E se no mundo do trabalho eu não reconheço esse gatilho, né? Algum caso você já acompanhou que mais tarde teve alguma coisa grave que aconteceu? Assim, isso acontece com a gente mesmo, né? No nosso dia a dia. Então, situações mais graves, como, por exemplo, responder de uma forma inadequada, ríspida, a uma situação atual que não seria necessário responder dessa forma, por conta de um sentimento, de uma emoção que foi mobilizada por um gatilho anterior. Por um gatilho ali que trouxe naquele exato momento. E você acha... Por exemplo, uma raiva. Desculpa. Por exemplo, um exemplo é uma raiva, né? Vamos imaginar, você está ali e vem um conteúdo raivoso, um conteúdo com muita raiva. Né? E você vai e solta aquele conteúdo ali, só que não é necessariamente por conta daquela situação que você está vivendo agora, é por uma situação que foi vivenciada no passado. Você acha que os líderes, eles têm consciência que eles podem provocar um gatilho na sua equipe? Acho que não. Aliás, a liderança e a gente em gestão de pessoas trabalha muito essa ideia de que a liderança tem que ter um preparo sobre pessoas. Todo líder é um líder de pessoas, né? Ou seja, toda liderança precisa entender como as pessoas funcionam. Né? Quais são os aspectos mais importantes do comportamento humano, da vivência, né? Então, eu diria que, via de regra, não, mas precisa se preparar. E como se prepara? Existem vários cursos de preparação, formação de liderança.
né? E isso ajuda. Outro modo também de se preparar é se autoconhecer como líder. Conhecer, por exemplo, qual é o seu estilo de liderança, como é que os funcionários te veem, qual visão eles têm ao seu respeito. Você é um líder que potencializa a liderança ou você é alguém que vem trazer medo e trazer terror e trazer ali um sentimento ruim, né, para a equipe? Porque assim, a gente tem assim poucos líderes hoje, né, que as empresas estão investindo em formação, as maiores investem em formação. E às vezes você tem um caso exemplo lá do João, o João está 20 anos lá naquele cargo e sei lá, a empresa resolveu, eu vou promover você para líder. Mas nunca deu uma formação de liderança para o João ou o João buscou. Então tem muito isso. E às vezes ele assume um cargo de liderança que ele não está preparado para isso, ele não sabe liderar, e pode provocar também essas coisas, e até nele mesmo, porque ele vai ter uma cobrança também lá de cima, que também pode provocar nele e ele provocar nas pessoas. Sem dúvida, exatamente isso, porque são duas curvas de aprendizagem diferentes, as hard e as soft skills, né? As hard skills são os conhecimentos mais técnicos e as soft skills são conhecimentos um pouco mais comportamentais, atitudinais. Então, se você prepara um bom técnico, mas não prepara esse mesmo técnico, para liderar pessoas, dificilmente ele vai conseguir fazer equalizar essas duas competências. Então, eu diria assim, que precisa haver esse casamento, essa confluência entre esse aprendizado técnico e o aprendizado do comportamento humano. E precisa ter rodagem de vida, né? Rodagem de vida, basicamente, é um componente ali que a vida te dá, o aprendizado de vida, né? Que é aquele tônus, desculpa, né? Não adianta ser lido, né? Como é que fala? Não adianta ser lido. Tem uma frase que fala assim. Como que é? É mais ou menos isso. Desculpa te interromper. Imagina. Que é essa pegada, né? Você tem que ser corrido, não adianta ser lido, você tem que ser corrido. Exato, exatamente. Então, bagagem de vida. Bagagem de vida, ela é insubstituível. Não adianta ser um bom teórico, né? E não ter a prática. E não ter a prática, exatamente. E vamos agora, eu vou te perguntar de um assunto que, assim, da autossabotagem, né? Nas relações de trabalho. Você pode explicar um pouco o que é essa autossabotagem, né? O que acontece nas relações de trabalho, como isso pode provocar problemas dentro de uma empresa com autossabotagem? A autossabotagem é bem interessante porque, assim como os gatilhos, né, estão lá trabalhando componentes do passado, a autossabotagem não necessariamente está trabalhando somente componentes do passado, mas são, digamos assim, características desta pessoa que fazem com que essa pessoa haja contra ela mesma. Vou dar um exemplo. Pessoas muito autocríticas são ótimas em certas ocasiões e certos cargos. No entanto, a autocrítica em demasia, ela pode impedir que a pessoa realize. Ou seja, a pessoa está tão preocupada em não errar que sequer tenta. Então, é um tipo de autossabotagem, né? A crítica é uma autossabotagem. E como ela pode manifestar no ambiente de trabalho? Ela manifesta no ambiente de trabalho por meio do modo de funcionamento daquela pessoa. Então, uma autossabotagem, vou dar um exemplo. Imagine que a pessoa se preparou para crescer na empresa, estudou, fez tudo que fez as certificações que precisava fazer, se preparou para isso e cresceu e foi crescendo. Num dado momento, ela bate num teto do qual ela mesma não cresce, não por conta de aspectos da própria empresa em si, mas por conta de uma crença de que ela não é capaz de subir mais que isso, né? Que ela tem ali alguns impedimentos pessoais nesse próprio crescimento. Então, ela começa a fugir. Então, por exemplo, a esquiva, comportamento de esquiva. Começa a se esquivar de situações de tomada de decisão, situações onde exigem ali uma resposta mais assertiva, um enfrentamento de conflito.
um enfrentamento de tomada de decisões, então a pessoa vai se esquivando, só que quando você chega num certo nível de cadeira, um nível hierárquico, se você não banca as suas tomadas de decisão, você não cresce mais. Você fica nesse teto. Então, é um outro tipo de autossabotagem também, esse comportamento esquivo que a pessoa tem. Sabe aquele tipo de pessoa, assim, que todo mundo acha que é incrível com essa pessoa, que é uma pessoa desejada, maravilhosa, mas que todo mundo fala, nossa, fulano é legal, nunca tem conflito, é uma pessoa boazinha, está sempre, né, solícita, e evita qualquer tipo de problema. Essa pessoa, qual é a questão dela? Ela tende sempre a estacionar no nível hierárquico mediano para baixo. Por quê? Porque para crescer você tem que ter certo tipo de atitude, sobretudo no ambiente corporativo, né? Onde principalmente nós mulheres que precisamos nos firmar e termos um posicionamento firmes frente ao mundo corporativo, né? Conquistar o nosso espaço. Sim, exato. E nós mulheres, cada dia mais a gente tem que provar que somos capazes, né? Sim. De assumir o cargo. Tem sempre que estar provando isso. Exato. E para permanecer lá e crescer é muito difícil. Mirtes, e quais são as estratégias práticas que os profissionais podem adotar para lidar com os gatilhos emocionais e evitar a autossabotagem? Perfeito, essa pergunta é ótima. Então, uma estratégia, a primeira é conhecer esses gatilhos. Conhecer como é que você funciona, como é que sua mente funciona. Quais gatilhos são mais comumente utilizados e por quê? Conhecer suas dores e acolher as dores. A gente não pode passar por cima das dores. Precisa acolher, né, essas dores, entender como elas tocam, como elas te fragilizam e agir sobre isso. Agir com autoproteção, então, ser autoprotetiva, sim. Fugir de relacionamentos tóxicos no trabalho, porque eles existem, tá? Assim como na vida amorosa, eles também existem no ambiente de trabalho, né? Pessoas, por exemplo, que se alinham a você para crescer e te deixam lá embaixo, né? Então, é que se autoconhecer, conhecer o seu modo de funcionamento, conhecer e acolher seus sentimentos mais difíceis, suas dores, se respeitar, respeitar os seus limites, entender quais são esses limites, porque tudo isso vai te ajudar a compor essa espécie de colchão de proteção para que você possa crescer. Ninguém cresce como um foguete, porque quem cresce como um foguete também cai como um foguete desgovernado. Cai rápido. Rápido. E Mirtes, assim, e qual é o papel das empresas na promoção de um ambiente de trabalho saudável e na prevenção da autossabotagem de funcionários? As empresas hoje, muitas delas investem em criar ambientes saudáveis fisicamente, então um ambiente com uma boa, né, iluminação, boas mobílias, uma boa ergonomia, mas investem sobretudo em criar um clima organizacional saudável e produtivo e que possibilite que essa pessoa potencialize seus talentos, né? E a empresa, ela pode e deve constantemente fornecer capacitações, né? Capacitações não só técnicas, mas de soft skills também e também de autoconhecimento, para que esses funcionários eles possam entender como é que eles funcionam e como evitar essa autossabotagem, como ir agindo sobre em tempo real. Então, por exemplo, você está aqui, você está se percebendo autossabotando, como você vai então desarmar essa autossabotagem? Né? E o primeiro processo nisso é você se perceber no movimento, se perceber executando aquela sabotagem, aquela autossabotagem, né? Hoje existem várias empresas, né? Que, por exemplo, o funcionário pode levar o pet para trabalhar junto, que tem um espaço para ele, como é que fala? De descompressão. Sim. Que tem lá uma rede que ele pode deitar, um cineminha, dormir.
né? Isso é uma empresa saudável? Isso é um dos componentes da empresa saudável, um componente importantíssimo, né? Ter esses espaços, porque o nosso corpo, a nossa mente, precisa realmente de um espaço preservado, né? Agora, não só isso, é permitir, por exemplo, que haja integração do time, permitir que, né, e possibilitar e fomentar esse ambiente de trocas, né? Valorizar os talentos, ter uma política de boa remuneração, né? Valorizar aquelas pessoas que realmente trabalham bem e que entregam o melhor de si para a empresa. Você falou do ambiente de integração, porque hoje a gente tem muitas empresas que os funcionários estão em home. Sim. Como é que ficam essas questões hoje? Nossa, essas questões são ótimas de trabalhar, porque não é pelo fato da pessoa estar em home, estar em casa, em outro ambiente, que não possa haver essa integração, porque a fronteira do físico foi rompida. E as tecnologias, as diversas ferramentas tecnológicas, elas estão aí para nos ajudar. São ferramentas que possibilitam essa integração em tempo real e possibilita ali a troca entre os funcionários. Então, não é mais desculpa, né? Não é mais desculpa. Estar em home não significa estar isolado, não deve estar isolado. Por quê? Porque senão a pessoa não absorve a cultura da empresa e com isso não absorve também o clima organizacional. Porque outro dia uma pessoa me falou assim, olha, eu estava trabalhando em home, mas aí o líder mandou uma mensagem e falou assim, só vai ser promovido quem estiver trabalhando presencial. Tá acontecendo isso, sim. Eu tenho, isso é real, tá? Tem empresas já falando isso, inclusive empresas globais importantes. A mídia tem noticiado, isso é um contrassenso. A caixa de Pandora foi aberta, o home office é uma realidade e não tem como voltar atrás. Né? Então, não adianta a empresa tomar uma posição radical, cortar o home office ou colocar a promoção condicionada ao trabalho presencial. Não faz sentido nenhum, porque a produtividade não tem a ver com estar ou não fisicamente na empresa. As empresas precisam entender isso. Produtividade tem a ver com outros fatores, e um dos principais fatores é o engajamento, que é, Delange, a coisa mais difícil de você gerar. É o engajamento. Funcionários engajados são pérolas. Verdade. Vestir a camisa da empresa. Sim. Ter amor àquilo. Sim. Hoje está muito mais difícil. Sim. Né? Porque muitos trabalhos não fazem sentido para as pessoas. E hoje as pessoas pensam e repensam se realmente querem continuar naquele trabalho. Uma discussão que se faz hoje, se você me permite rapidamente, é que as pessoas estão desengajando do trabalho tal qual o conhecemos. Então, as empresas estão perdendo talentos porque elas estão com dificuldade de entender qual é o sentido e o significado que as pessoas hoje atribuem ao trabalho. Então, o mundo do trabalho está em franca mudança. E você falou uma coisa que é interessante, por exemplo, nós somos da geração que a gente fica 20 e poucos anos na mesma empresa. Sim. E hoje não, por exemplo, toda essa geração aí, ele fica 3, 4, 5 anos numa empresa, se aquilo não fizer mais sentido para ele, ele já vai embora, e as empresas também, algumas não estão entendendo isso. Não estão entendendo. Mudou muito essas relações. Sim. Exato. E antes você ficava, quero ter uma carteira, quero ter uma aposentadoria. Você tem a carteira assinada, todo mundo queria isso. Sim. E hoje não. Não, hoje não. Hoje o principal aspecto é: esse trabalho faz sentido, eu tenho propósito, ele se conecta com o meu propósito de vida, ele faz sentido com o meu projeto de vida? Se sim, eu continuo. Se não, eu vou procurar outras alternativas. Então, a chamada geração Z, por exemplo, que é uma geração que eu tenho muita familiaridade, lido muito com a geração Z, que é essa geração nova, absolutamente já nativos digitais, hiperconectados, é uma geração que tem absoluto compromisso com seu próprio valor pessoal e seu próprio propósito. Então, o trabalho, ele precisa estar conversando e conectado com essa geração. Senão, não vai conseguir prosperar e fazer, enfim, extrair todos esses talentos, né, dessas pessoas que são absolutamente inteligentes, descoladas e inovadores, sim, né? Exato, inovadores.
Vamos agora na construção do ser. Me diz, como se trata, né, identificar os gatilhos emocionais, que são algumas, que você pode dar algumas dicas que as pessoas podem observar em si mesmas para Uhum, reconhecê-las no nosso uhum, dia a dia, uhum, né? uhum. E como podemos diferenciar entre uma reação genuína e uma situação estressante e um gatilho emocional que pode estar influenciando nossa resposta. Eu diria assim, joga para o corpo. Como Uhum. assim? Na dúvida, joga para o corpo. O corpo vai responder. Ou seja, o que incomoda? Então, vamos começar com um exemplo de um dia de trabalho e que o nosso corpo está dolorido. Está doendo, alguma coisa está ali incomodando, tem alguma coisa que você não sabe o que é, mas está ali, então tem um peso, né? Então, algumas narrativas, pessoas narram nó na garganta, né? Um peso no peito, dores nos ombros. Então, são sinais físicos de que alguma coisa já não está boa. Então, é entendendo que nós somos um ser único, um todo biopsicossocial. E que se nós não cuidarmos desse ser integral do nosso corpo, por exemplo, não cuidarmos de todos os aspectos emocionais, não cuidarmos, por exemplo, de quais fragilidades tiram o nosso chão, como é que a gente vai conseguir manter isso no ambiente de trabalho? Então, de um jeito bem prático se você percebe que as suas reações no dia a dia, elas estão, digamos assim, muito emocionais, ou elas estão muito sofridas, é hora de olhar, porque possivelmente tem ali dentro daquele bololô, digamos assim, componentes de gatilhos, autossabotagem, componentes psicossomáticos, ou seja, a transformação de tudo isso em sintomas físicos já, né? Então, é preciso ir decifrando o que acontece. Agora, uma dica muito prática é reconheça qual é a emoção que você está sentindo naquele momento. Qual é o sentimento presente naquele momento? Então, por exemplo, nós estamos aqui, nós duas, numa situação de um podcast, de uma situação de trabalho. Qual sentimento, quais emoções estão presentes em nós aqui nesse momento? Então, reconhecer isso, ver o que sentimos, ver como isso nos afeta e por que nos afeta. Então, esse é um processo prático, né? Primeiro, entender o que está acontecendo e ver por que está acontecendo dessa forma. E por que você está se expressando emocionalmente desse jeito. Né? Qual é ali o motivo, a razão. E onde você foi buscar no passado, quais componentes do passado você trouxe para essa situação presente, tá? A título de exemplo, Delange, saindo um pouco do ambiente de trabalho, só para a pessoa entender, vou dar um exemplo de um relacionamento. Então, imagine que você acabou de conhecer alguém, Nós rapidinho. vamos entrar aí. Deixa eu só, porque Tá, senão pode eu vou... falar. Então, imagine que você acabou de conhecer alguém, tá gostando dessa pessoa, tá incrível, tal, mas num dado momento, uma situação mobilizou um componente passado, né? Um gatilho passado, um gatilho, né, do seu passado, e você trouxe um ciúme exagerado para essa situação, injustificada, né? Ou seja, a pessoa não te deu um motivo para você ter ciúmes, mas você trouxe como se fosse assim uma carga enorme de relacionamentos passados, de dores passadas para essa relação agora. Então, qual é o risco de que essa pessoa atual ela não aceite ser a responsável por sofrimentos anteriores? A mesma coisa no trabalho. Sim. É sobre isso, sobre o quanto nós estamos transferindo para as situações vividas agora, componentes que são do passado. Perfeito. Deixa eu te fazer outra pergunta. É tanta pergunta, porque esse assunto é muito interessante, né? Quais são as estratégias que as pessoas podem fazer para curar isso, né? Tanta autossabotagem, os gatilhos, né? Quais são os recursos para isso?
Então, a gente não fala exatamente de cura, porque não é exatamente uma doença, nem uma patologia, todos nós temos, tá? Então, assim, a gente lida com isso. Como é que a gente lida, né? A gente lida primeiro reconhecendo a existência, entendendo o funcionamento e entendendo quando é que a gente faz isso e entendendo quais são esses conteúdos que a gente traz para cá. De quando, de onde, de que situação foi? Foi um trauma do passado? Foi uma tristeza? Foi uma mágoa? Foi uma dor? Foi o quê que a gente trouxe para cá? É dessa pessoa daqui ou é dessa pessoa de lá, do passado? Então, a cura começa por aí, entre aspas. Não é cura, porque não é doença, mas, assim, processar isso começa no reconhecimento. Tá? Começa no reconhecimento, entender que isso faz parte e que precisamos lidar. No último podcast, nós falamos sobre a questão da criança interior, né? Sobre a questão da gente acolher essa criança, da gente curar essa criança, que não foi cuidada, que às vezes não foi validada, que sofreu tantas violências, tantas coisas. E se a gente também não cuidar dessa criança, isso pode ser um gatilho lá na frente, uma autossabotagem? Com certeza, sim. Pode gerar gatilhos, né? Pode ter, assim, essa estrutura de autossabotagem, pode ter ali vou dar um exemplo de uma autossabotagem que ela não é lida normalmente como autossabotagem, mas ela tá? Que é, por exemplo, a pessoa hiperrealizador. O que é alguém hiperrealizador? É alguém que está performando o tempo inteiro. Se ele não estiver entregando o melhor, se não estiver não tiver produtivo 24 horas, a pessoa se frustra. Se cair um pouquinho, ou se só está um pouco cansado, se pegou aquela gripe, se só precisa descansar, a pessoa começa a ter um sentimento de vazio porque não está produzindo. Então, isso é muito arriscado, porque o que pode levar a uma situação de um autossabotador, desse sabotador, né? Desse perfil, né? É que isso pode ser extremamente cansativo, exaustivo e num futuro bem breve pode levar a uma exaustão mental e a um burnout. Simples assim. Ou seja, não dá para a gente partir do pressuposto que a nossa mente tem que estar rastreando o tempo inteiro preocupação com a produtividade. Não dá. Mitos, a gente pode ter como que é? Sabotadores externos, por exemplo, assim, às vezes você vê um programa, alguma coisa de violência, alguma coisa, acho que aquilo vai entrando na tua mente, que também isso vai gerando gatilhos. Sim. Você não percebe, acho que o mal daquilo pode causar, que no futuro isso pode aparecer. Sim, porque como nós somos um ser biopsicossocial, tem ali o meio que nós vivemos, tem a cultura, tem os valores, tem as coisas que a gente vive, os comportamentos, e tem os ambientes, né? E os ambientes são fortes componentes integrantes aí que vão gerar, né? Que podem gerar gatilhos, que podem gerar situações ruins para o ambiente de trabalho, né? Então, já teve pessoas falando assim para mim, eu não cresço, eu não prospero na vida, eu não sou promovida. Aí você fala, mas por quê? Eu sou muito ruim no que eu faço, eu não presto, eu sou isso, aquilo. Quando você vai criando isso, eu sou isso, tudo não, você também está se auto-sabotando. É porque é uma crença... Isso é uma crença limitante? É uma crença limitante. Que é uma sabotagem. Né? A crença limitante, ela pode gerar uma autossabotagem. Né? Então, a crença limitante, uma delas é essa, a crença de que não vai realizar, que não é capaz. Mas isso, assim, abrindo um pouco, isso tem muitos componentes, né? E um deles pode ser, assim, que a pessoa não foi realmente reconhecida durante sua trajetória de vida como uma pessoa capaz de produzir alguma coisa, ou seja, pessoas que sofreram muito bullying, pessoas que sofreram violências, que foram submetidas a situações estressoras, né? Pode causar isso, pode dar esse tipo pode derivar esse tipo de comportamento. Agora, o que fazer com isso? Primeira coisa, se perceber também como uma pessoa capaz. Isso é uma jornada. É uma estrada longa
que não é fácil você dar os primeiros passos. Por isso que precisa ter uma ajuda. É aí onde entra a terapia, por exemplo. A psicoterapia, ela é essa jornada, né? Ela traz essa jornada onde a pessoa percorre e vai entender se ela não está sendo alguém que, de repente, não crê na sua própria capacidade. E às vezes a pessoa se sabota muito, porque às vezes ela precisa ser validada de alguém que chegue para ela, não, Sim. você é um excelente profissional. Sim, é daí que vem o feedback, isso, né? A importância do feedback. de ser muito validada, porque às vezes ela não teve lá na infância um monte de coisa. Foi uma pessoa que nunca foi olhada. Sim. Sim, né? Por isso a importância de, na empresa, você ter sistemas de feedback constante, mentorias de profissionais mais experientes para acompanhar esse profissional um pouco mais júnior, né? Aí entendendo tudo isso. Então, existem ferramentas para ajudar, existem métodos para ajudar. E às vezes a validação até de alguém da família, às vezes a validação de um pai, de uma mãe, de alguém no familiar, que às vezes aquilo é importante. Que também nunca teve. Sim. E a necessidade dessa validação do meio, né? Algumas pessoas precisam mais da validação que outras nem tanto, né? Mas esse processo de que nós somos construídos, nós nos construímos como pessoas a partir da nossa relação com o outro. Não adianta, o outro é importante na nossa vida. E já que a gente está falando do outro, Sim. Quais são os gatilhos emocionais em um relacionamento e como pode se manifestar entre parceiros? Relacionamento amoroso. Uau. E autossabotagem, né? Sim, uau, sim. Quais são esses exemplos de comportamentos aí? O que você pode falar pra gente? Eu já dei o exemplo do ciúme, né? Que é um desses componentes, né? Mas também, digamos assim, entender esse outro como o único responsável pela nossa felicidade é um dos maiores componentes de autossabotagem, um dos maiores componentes nos quais um relacionamento não vai dar certo. Porque o outro não é responsável pela nossa... O outro pode validar, pode nos acompanhar algumas coisas, mas não pode fazer o que é nosso papel, que é o do auto-amor. Ninguém é passível de ser amado pelo outro se não ama a si mesmo. E você sabe que você me lembrou de uma passagem da Bíblia? Posso até confundir agora. Era Raquel e Lia, né? Que eram casadas, acho, com Jacó. E ele tinha mais amor pela outra esposa e pela outra não. Então, a outra não podia ter filho, ele amava muito mais a outra. E a outra ficava tendo filho, mas Jacó nunca olhou para ela. Ele nunca olhou para ela. E ela tinha filho, ia tendo filho. Até o momento que ela teve o último filho, que ela se sentiu preenchida por Deus. Então, às vezes, a pessoa, ela quer que o outro preencha aquelas lacunas dela, mas o outro nunca vai preencher. Não, o outro nunca vai preencher, porque isso é impossível. Nós temos questões que nós respondemos com nossa intimidade. Então, você colocou a questão da fé, né? Questão de Deus. Então, muitas pessoas conseguem se preencher, né? Pela presença de Deus. Outras conseguem se preencher conhecendo a si mesmo profundamente. De algum modo, isso tem a ver com a pessoa, apenas com a pessoa e não com o outro. Então, o outro está ali como se fosse assim, um acompanhante nessa jornada. Então, eu te dou o braço, estou aqui do seu lado, lado a lado, te dou o braço. Para somar. Para somar, mas eu não posso viver a sua vida. Entendi. E quando eu falei da questão dos sabotadores, tudo isso, pensando naquelas mulheres que são casadas, que estão nesse relacionamento, que começam lá a perceber que vai ter uma violência, que já sofre uma violência doméstica, e logo no início não reconhece esses gatilhos. E como é importante reconhecer isso, né? Já percebeu, já tem que sair. Tem que sair. A violência, ela é inadmissível, seja ela em qualquer esfera, né? Mas partiu para a violência, no caso de um relacionamento, há necessidade de romper esse relacionamento imediatamente. Não pode dar uma segunda chance, porque a segunda chance é a morte, certo? Eu trabalho com mulheres vítimas de violência e sei que a segunda chance é a morte. Então, não pode haver essa segunda chance.
Então, nesse sentido, é reconhecer quando a situação não promove mais, ela não possibilita a continuidade dessa relação. E perceber quando é hora de parar, quando é hora de interromper. Esses dias eu atendi um caso de violência, que o marido bateu, e aí eu conversei com ela, falei, você precisa de ajuda. E ela me disse assim, não, ele ficou mais nervoso hoje, me bateu, mas tudo vai estar certo, tudo vai acertar. Olha, né, que gravidade, né? Sim. As mulheres precisam buscar ajuda, precisam estar fortalecidas, né? Sim. Ter o apoio psicológico, Sim. tudo que é necessário, né? De reconhecer essa relação que não é boa. Sim. Por isso que eu volto ao início do que a gente estava conversando aqui no início do podcast. Nós precisamos do outro, da outra pessoa, a solidariedade do outro. Mas sempre solidariedade, não é viver a vida do outro. Então, se estiver vivendo qualquer situação de violência, precisa pedir ajuda, né? Tem que saber a quem pedir ajuda e Sim. Como pedir ajuda. Pedir ajuda tem, né? Você tem um DISC, né? Você Sim. pode ligar lá, você tem a Delegacia de Mulher, você tem várias ONGs que podem ajudar, que podem dar toda a estrutura, né? Pedir ajuda para uma pessoa certa. Sim. Para manter a tua segurança. Exato. Mitos, quais são os possíveis impactos de gatilho emocionais e autossabotagem na saúde geral no relacionamento dentro de um casamento? Os riscos são diversos e muitos, e isso acontece o tempo inteiro. Um risco de trazer para a situação atual uma situação passada. Risco, por exemplo, de entender essa pessoa atual como características de situações passadas. Então, assim, é como se você apagasse aquela pessoa e você tentasse preenchê-la, né? Um pedacinho com dores, com pedaços de violências que você viveu no passado, de outras pessoas que não tem a ver. E o risco também de você se ver perdida, sem saber quais são os seus sentimentos ali, para aquela pessoa em específico, porque você pode não estar vendo aquela pessoa mais, e aquela pessoa já mudou pela sua própria compreensão, pela sua cabeça, você já projetou nela tantas outras figuras que não ela mesma, que ela própria você já não a vê como ela é. Qual conselho você daria para esses casais que estão passando por isso? Eu daria um conselho de, primeiro, conversa, muito diálogo, muita conversa. Tentar entender o que os dois estão sentindo. E eu vou até citar um exemplo de uma metodologia muito interessante, que é a CNV, Comunicação Não Violenta, que é uma metodologia, uma abordagem para lidar com várias situações, e no ambiente familiar ela é ótima, onde você reconhece qual é o sentimento, você verbaliza e você você passa para o outro aquilo que é a sua demanda verdadeira. Então, exemplo, você está buscando, sei lá, afeto, carinho hoje, você não vai ficar dando indireta. Você vai comunicar a necessidade que você tem, que é do carinho. Eu quero carinho, eu preciso de carinho. Eu quero um abraço. Eu quero um abraço, quero me beijo, dê um abraço, né? Exato, me dê um beijo. Então, é sobre isso, sobre o modo como nos comunicamos, nós informamos aquilo que sentimos e não ficamos encontrando subterfúgio, indiretinhas, falando no Facebook ou em qualquer rede social, ou blá, blá, blá. Nada disso funciona. Comunique para o outro, respeite o outro, respeite a si mesmo. Comunique aquilo que você está sentindo e o que você deseja. Diálogo é muito fundamental. Sim, o diálogo é sempre a melhor medida. Sempre a melhor solução. Como diz a Cleide e o Ness, que também estiveram aqui, é importante, né? A empatia pelo outro. Sim. Entender o outro, empatia e admiração. Exato. Mirtz, então, assim, tudo isso que, né, a gente está acabando o nosso tempo, que você falou aqui hoje, a autossabotagem dos gatilhos, né? Então, a gente deve cada vez mais nos conhecer, buscar o nosso equilíbrio, buscar uma terapia. Isso é muito importante, né? Para nos melhorar na relação de trabalho, na relação pessoal, em tudo, é isso? Sim. Qual a sua conclusão final? Olha para aquela câmera ali. Sim, sim. E diga para o pessoal de casa. Eu diria assim, ame a si mesmo, cuide de você, respeite a si mesmo, tenha
um auto-amor, autocompreensão. Cuide das suas feridas. Permita-se sentir aquela dor e acolher o seu sofrimento. Porque se você não fizer, ninguém o fará. Então, aprenda a respeitar a si mesmo. E isso vai te trazer muitos benefícios. Isso vai fazer com que você olhe para você com muita solidariedade. E comece a comunicar para o mundo, para as pessoas do seu entorno, para a sua família, as pessoas do seu convívio, do seu mundo relacional, o que você necessita. Fale sobre o que você precisa, o que você deseja. E permita que o outro fale. Então, essa contrapartida, esse mundo relacional precisa fazer parte do nosso dia a dia. E isso não é em ocasiões, não é quando briga. Isso é a todo instante. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Com quem você queria ter 5 minutos? Eu queria ter Pode 5 pensar. minutos. É difícil essa palavra, é difícil. Mas eu diria assim, eu gostaria de ter 5 minutos com o meu pai. Né? Porque eu diria a ele tudo o que eu sinto, e toda a gratidão, e todo o amor, e todo o respeito que eu tenho por ele. Então, eu queria ter 5 minutos com o meu falecido pai, tão querido e tão amado. Eu diria para ele o quanto ele me ajudou nessa vida e o quanto eu sou grata. Então, fale para ele, né? Onde ele está, no céu, muito obrigada, meu pai. O Senhor foi incrível em minha vida. Foi uma luz dos meus olhos. Muito obrigada. Eu também. Eu queria ter 5 minutos com meu pai. Também para dizer a mesma coisa para ele, o quanto eu amei, o quanto ele foi importante na minha vida, o quanto ele foi herói. O quanto eu amava, eu amo, né? Que ele está no céu. Eu espero que ele esteja ouvindo isso. Então, meus 5 minutos também é com ele, né? Coincidência, né? Mas eu te agradeço, né? Por você estar aqui, ter vindo no podcast emocionante. E que você volte mais vezes com outro tema, com outro assunto, que foi muito emocionante, né? Olha para a câmera, me despede para as pessoas se inscreverem, compartilhar se esse assunto foi bom, porque eu acho que é um assunto de ajuda mesmo para as pessoas, né? Sim, então você que nos assiste, venha ver, veja o podcast inteiro, venha estar conosco, nos siga nas redes sociais e nos acompanhe. O podcast da Delange aqui, me orgulho dela, minha amiga querida, e tem muitos conteúdos bons, vários, né, temas, e esteja conosco. Prestigie nosso trabalho. Um grande abraço. É isso aí. Se você gostou, se inscreva, compartilhe o nosso podcast e até breve. Obrigada.